Bom dia, né, a todos, bom dia a todos. Nós começamos então mais uma aula desse segundo grande bloco. Essa aula, conteúdo dessa aula remota diz respeito ao problema contemporâneo do sujeito a partir da leitura da 14ª, 15ª, 16ª séries da lógica do sentido e do capítulo 5 da parte 2 de A Dobra. Então, eu vou tentar formular para vocês, né, o que seriam então a ideia geral, né, o problema geral que nos interessa, né, ou os problemas que nos interessam tratar aqui. Ora, os motivos que nos levaram a ler a obra do Deleuze, né, para além de o Deleuze ser um comentador do Leibniz, isso vai ficar claro daqui a pouco, é que nós começamos, né, essa série de aulas falando desse aspecto criativo da filosofia, né? Então o Deleuze nos oferece essa oportunidade, né, de entender como é que se dá esse processo criativo, inclusive do ponto de vista do comentário da filosofia, da reorientação de conceitos de determinados filósofos, né? E, claro, o Leibniz é um filósofo fundamental, porque o Deleuze, ao contrário do que vai fazer, em grande medida, o Derrida ali no Força e Significação, vai reorientar a filosofia do conceito, né, de dobra do Leibniz, para pensar problemas que são da ordem do dia, né, problemas contemporâneos. Então, isso é interessante. Então, retrospectivamente, se a gente for olhar o que é filosofia, que é onde ele vai dizer que a atividade principal da filosofia é criar conceitos, né? O Leibniz vai desempenhar um papel importante ali na argumentação do que é filosofia. E, claro, né, a obra O que é Filosofia está sendo publicada ali em 1992. O Deleuze vai morrer 3 anos depois, 1995. E então, desse ponto retrospectivo, a gente poderia olhar então para a dobra como uma das obras privilegiadas, né, em que o próprio título deixa claro essa criação de conceitos, né, a criação do conceito de dobra, a criação, eu diria também, de um certo conceito do barroco, né? Se vocês pensarem na obra do Cassirer, né, quando ele vai falar do iluminismo a partir do Newton, o Deleuze está fazendo uma coisa semelhante, falando do barroco a partir do Leibniz e do conceito de dobra, tá bom? Então, retrospectivamente seria isso, né? O Deleuze olha para essa obra que ele realizou, né, principalmente a dobra, e vai, então, a partir principalmente dela, dizer que o filósofo é um criador de conceitos, algo semelhante ao que ele faz ali, então, na dobra, tá bom? Essa tomada de consciência da filosofia como criadora de conceitos, né, claro que aparece ali no que é filosofia, mas aparece muito explicitamente no texto sobre o Leibniz, né, que está nessa coletânea que é o Conversações. Esse texto é de 1988, né, certamente foi escrito por conta da publicação da obra, né, A Dobra, e ali na entrevista, né, uma espécie de entrevista que o Deleuze dá, ele vai então argumentar sobre o que é essa coisa, né, que essa atividade principal da filosofia, que é criar conceitos, e como a dobra desempenha então esse papel. O livro é interessante, né? Vai aparecer uma figura que nos importa, que é o Mallarmé, vocês vão ver daqui a pouco. E ali vai aparecer também a ideia, né, que na dobra o Deleuze ofereceria uma teoria do acontecimento, ofereceria algumas noções, né, como extensão, intensidade, indivíduo, e essa noção então de indivíduo é o que mais nos importa aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E claro, o Deleuze vai terminar dizendo então que nós, né, somos, a partir dessa
construção que ele faz, ou reconstrução, se vocês quiserem, do barroco, que nós somos neobarrocos, então nós seríamos leibnizianos, tá bom? O Badiou, naquele texto que eu já mostrei, enfrenta essa argumentação, né, essa conclusão do Deleuze. E uma coisa que fica claro ali também, deixa eu ver, ele vai também fazer um comparativo, né, entre o Voltaire e o Leibniz, né, vai falar desse momento teológico da filosofia, isso é bastante interessante. O que mais? Deixa eu ver. Então, acho que é isso, né? Inclusive o Deleuze vai mencionar uma nova também concepção de política que a gente poderia pensar a partir dessa noção de barroco, tá bom? Então, acho que retrospectivamente é isso, né? O que a filosofia vai dizer que o essencial da filosofia é a criação de conceitos. Essa criação fica explícita ali na dobra, né? E que é de 1988, e isso aparece muito explicitamente nessa entrevista que o Deleuze dá, que aparece nessa coletânea de textos que é o Conversações, tá bom? Já, claro, né, então esse texto, a dobra, ele já é publicado depois a partir aqueles três grupos de aula que eu mencionei, né, que está lá na Exasperação da Filosofia. E a dobra já é um livro feito, então, nessa segunda fase da obra do Deleuze, que é depois do Anti-Édipo. Então, a pergunta que eu faria, né, já seria a seguinte, né, olha, em que medida a obra Anti-Édipo, né, e eu acho que isso tem que ficar explícito na dobra, interferiu numa reavaliação que o Deleuze faz da filosofia do Leibniz, né? Porque, veja, o que acontece ali no Anti-Édipo, o principal, né, a ideia principal do meu ponto de vista que vai aparecer ali no Anti-Édipo, em oposição ao que está na lógica do sentido, é justamente que a ideia de sujeito vai mudar radicalmente, né? O Deleuze vai, inclusive, deixar isso explícito quando ele for fazer essa introdução para a tradução da lógica do sentido que aparece em italiano. Então, ali ele vai fazer uma espécie de avaliação, né, já em 1976. Então, veja, nós ainda não estamos diante nem sequer das aulas, né, que o Deleuze está fazendo da filosofia do Leibniz. Ele não menciona em nenhum momento dessa introdução o conceito de dobra, mas ele já menciona uma reorientação, então, daquela investigação que ele tinha desenvolvido na lógica do sentido. Ele diz que gosta do livro, A Lógica do Sentido, especialmente porque ali ele já experimenta um estilo de filosofia que não é o tradicional, né? E isso é interessante. Ele vê no Diferença e Repetição ainda um estilo tradicional de fazer filosofia. Ele, apesar disso, elogia, né, o Diferença e Repetição, diz que é um livro que ele voltaria sempre, mas ele diz que gosta mais do Lógica do Sentido por conta disso, né? Esse experimento que ele faz de um outro estilo de fazer filosofia. Agora, claro, é serial, né? Esse novo estilo se pratica a partir da noção de série. Ele já não, em 76, depois de o Anti-Édipo, ele já não vai mais praticar esse estilo, né? O estilo serial, não vai produzir uma história, nem mesmo que embrulhada, né? Ele vai partir para uma outra ideia, que eu acho que é a produção em uma dimensão N, uma produção rizomática, né? E, claro, né, ali, a partir já do Anti-Édipo, o Deleuze vai passar a ser um crítico da psicanálise, e então eu diria que ele vai romper especialmente com aquilo que faz o fundamento da segunda metade da lógica do sentido, né? Então a primeira metade da lógica do sentido, que é o que nos interessa pensar, eu diria assim, né, tem esse grande movimento que é estabelecer um certo campo, né,
para pensar a partir de uma gênese ontológica estática, e o Leibniz vai desempenhar um papel fundamental aí. Na segunda parte, o Deleuze então estabeleceria uma gênese ontológica dinâmica, e para isso ele vai precisar da psicanálise, né? Então eu diria que ali o que você tem é um corpo com órgãos, né? Então você tem um sujeito bastante poroso, né? A maneira como o Deleuze lê o Leibniz é bastante interessante. Você tem uma mônada, mas essa mônada é bastante porosa, e por isso então o Deleuze vai associar o Leibniz ao Carroll, né? Eu vou pontuar algumas críticas que eu tenho a essa leitura, mas é muito visível isso que ele faz lá. E claro, né, ele faz uma certa, que eu acho que é a questão mais importante, ele faz uma certa coleção de textos que permitem a ele então recriar o conceito de mônada a partir dessa noção de sujeito, um sujeito poroso, que vai ter como estrutura aquilo que a psicanálise tinha acabado de enunciar, especialmente na obra do Freud, né? Da Melanie Klein, que ele vai citar várias vezes, o Lacan também. Então o próprio Deleuze admite nessa nota para a edição italiana, né, da tradução da Lógica do Sentido, que foi justamente isso, né, que ele alterou com relação à produção da Lógica do Sentido, né? O pensamento dele mudou especialmente a partir disso. Então agora a gente vai ter um outro estilo sendo praticado ali no Anti-Édipo, uma outra filosofia do sujeito, né? Então ele já vai falar sobre o corpo sem órgãos, né? Um rompimento claro com a psicanálise. E então o que eu acho que isso permite a gente afirmar que a mônada que vai aparecer lá na dobra vai ser ainda mais explicitamente pensada a partir de uma outra noção de sujeito. Então esse problema, né, que a gente está pensando que é o problema do sujeito, mais essa ideia, né, de o que é fazer filosofia, sofre, né, então, a partir do Deleuze, uma determinação, assim, a gente tem uma grande oportunidade a partir do Deleuze, porque ele tanto pensa o conceito de sujeito, então nesses dois grandes momentos da sua obra, anterior ao Anti-Édipo e posterior ao Anti-Édipo, e a Lógica dos Sentidos então desempenharia esse papel fundamental. O Zizek percebe isso muito bem, e quando ele vai fazer uma certa revalorização da filosofia, da psicanálise pensada pelo Lacan, ele vai então à Lógica do Sentido, ele dá como que um passo atrás com relação ao Anti-Édipo. E claro, né, tudo isso para pensar esse conceito contemporâneo de sujeito. Então eu diria que a gente está fazendo essas duas coisas. Primeiro pensando o que é criar conceito nessa atividade que seria característica da filosofia, né? Então com o Deleuze nós estamos pensando o que é criar conceito, e estamos privilegiando esse conceito de sujeito, inclusive nessas duas formas, né, que ele vai assumir, seja na Lógica do Sentido, seja na obra pós Anti-Édipo, que a dobra é uma explicitação disso, né? Então o problema geral que a gente está tratando é primeiro esse, né? Claro, determinar um certo conceito de sujeito, e para que esse conceito se presta, ele vai se prestar então a duas coisas distintas, né? Primeiramente vai se prestar a resolver um problema que aparece então formulado ali na Lógica do Sentido, e em um outro momento vai aparecer para resolver um outro problema já associado a essa obra que é a dobra, tá bom? Então eu diria que é esse sujeito, né, cujo o corpo tem órgãos, e depois esse sujeito de um corpo sem órgãos. Eu diria que em termos bastante resumidos é isso que acontece. Agora a formulação do problema da Lógica do Sentido, que é a obra que vai mais nos interessar, eu daqui a pouco vou dar para vocês, né, como é que o Deleuze entende o que ele vai fazer a partir da filosofia do Leibniz, né, que apropriação ele vai fazer então
do conceito de mônada do Leibniz, né, comparando inclusive com a obra do Borges, com a obra do Lewis Carroll, né, e o que vai permitir a ele então lá na dobra falar de como o conceito de dobra permite entender a produção artística, né, inclusive citando o Mallarmé, uma leitura completamente diferente da do Derrida. Deixa eu ver. Então isso vai aparecer lá na 14ª série. Então na 14ª série o Deleuze vai formular qual é o problema que ele pretende resolver a partir de uma certa leitura que ele vai fazer do Leibniz. Grande parte, né, dos comentadores do Leibniz, que são, eu posso dizer tranquilamente, são mais deleuzianos, às vezes se esquecem que não é que na lógica do sentido o Deleuze não sabe que existem outras leituras possíveis do Leibniz, né? Existe uma nota que daqui a pouquinho eu vou mencionar, muito tecnicamente inclusive, em que ele vai dizer que existem outras seleções de textos do Leibniz. Então o que eu diria é o seguinte: ora, a primeira coisa que o Deleuze nos mostra é que a depender de um problema que você queira enfrentar, a depender de uma certa seleção de textos que você faça, o filósofo então, né, esse filósofo que você vai utilizar, né, essa malha conceitual, ou mesmo esse conceito que você se apropria desse filósofo, vai prestar um determinado serviço. Então o Deleuze vai colocar o conceito de mônada para trabalhar em um registro muito determinado, e para isso ele vai fazer uma determinada seleção de textos, tá bom? E então isso vai nos dar uma outra oportunidade, né? Então, além de a gente acompanhar esse trabalho de criação de conceitos, apropriação de conceito a partir de uma seleção de textos, a gente então que está interessado em desenvolver, estamos, né, interessados em desenvolver ferramentas de leitura, vamos poder fazer então, a partir da comparação, fazer um trabalho comparativo. Olha, vamos comparar a leitura que faz o Deleuze a partir de uma certa seleção de textos com uma outra leitura, que é a leitura que nós estamos mais interessados, a partir de uma outra seleção de textos, tá bom? O que está em jogo, no final das contas, é uma certa leitura que o Deleuze faz do parágrafo 13, né, principalmente do parágrafo 13 do Discurso de Metafísica, a partir do qual ele vai dizer, então, que os predicados, né, a maneira leibniziana de entender os predicados, é como se esses predicados fossem verbais. Tá bom? Isso eu vou discutir bastante com vocês. E aí o exemplo que ele dá é o atravessar o Rubicão, né? Tá certo? Então esse verbo no infinitivo, né? O Leibniz entenderia os predicados então como verbos no infinitivo. Do nosso ponto de vista, essa leitura ela é insustentável, né? Apesar de muito interessante. E claro que eu não estou dizendo que o livro A Dobra não é um livro genial, inclusive tudo aquilo que ele vai permitir com relação à avaliação da literatura, da arte em geral, né, mesmo da ciência da época, né, o Deleuze chama atenção para uma coisa que é fundamental e verdadeira com relação à filosofia do Leibniz, que é esse organicismo, né, esse vitalismo do Leibniz, que também é lembrado ali pelo Max Jammer, né, muito claramente na história que ele vai fazer do conceito de força. Então com isso eu estou de pleno acordo. Não, mas não estou de acordo com a caracterização que ele vai fazer do conceito de mônada, que do meu ponto de vista cria uma série de problemas para a filosofia do Leibniz, né, que impediriam então o Leibniz de solucionar problemas que ele enfrentou na época em que ele vivia com relação a filosofias ou a filósofos, né, que estavam ali diante dele, né, os seus contemporâneos. Então acho que cria esse problema, né? Não está em discussão aqui a genialidade filosófica do Deleuze, mas a leitura do Deleuze, então, do Leibniz, nos permite desenvolver essas ferramentas numa tentativa talvez de fazer, enquanto historiadores da filosofia, comentadores, né? Tradutores inclusive, né? Nesse trabalho técnico, desenvolver ferramentas que são ferramentas de leitura. Então, os problemas que eu vejo são esses, tá bom? Ora, mais especificamente, então, já não mais fazendo essa
leitura retrospectiva, né? Então a filosofia como criadora de conceitos, o livro A Dobra como uma oportunidade, né? Uma explicitação dessa criação de conceitos, inclusive se apropriando de conceitos já disponíveis na história da filosofia, como é o caso do conceito de dobra, o conceito de mônada, a partir do Leibniz, né? E depois a apropriação de uma certa malha conceitual, de um conceito, né, de um certo capítulo da história da filosofia, para resolver um problema, que é o que fica muito evidente ali nisso que eu chamei de uma metade da lógica do sentido, né? Abandonando então esse ponto de vista retrospectivo, a gente pode ver então num outro sentido, né, que há um certo desenvolvimento da filosofia do Deleuze já ali na passagem do texto Diferença e Repetição e a Lógica do Sentido, e o Leibniz então vai desempenhar na Lógica do Sentido o papel fundamental, tá certo? É a partir do Leibniz então que o Deleuze ali na Lógica do Sentido vai desenvolver a ferramenta fundamental para ele pensar a noção de acontecimento e por isso da manutenção desse duplo que é o senso e o não senso, né? O sentido e o não sentido. Ele diz isso muito claramente na série 14, eu vou ler essa série 14 para vocês, ela vai ficar então como a formulação a partir da lógica do sentido do problema que nessa primeira fase então, antes do antiédipo, o Deleuze espera resolver a partir da leitura e apropriação dessa filosofia do Leibniz, desse conceito de mônada que ele vai enxergar a partir de uma certa seleção de textos. Ora, ele diz, cito, está na página 101 da minha edição, tá bom? Ele diz assim: mas trata-se somente da caricatura racional ou racionalizada da verdadeira gênese. Então ele está procurando essa verdadeira gênese, vocês vão entender daqui a pouco, né? Melhor, da doação de sentido que deve determiná-la ao efetivar-se nas séries. Então veja que o estilo que ele está praticando, né? Aqui a forma se mistura, né? Não se separa do conteúdo, tá bom? E do duplo não senso que deve presidir a esta doação agindo como quase causa, né? Esse conceito de quase causa ele retira lá da leitura que ele faz do texto do Breillet sobre os estoicos. Continua o Deleuze: em verdade, a doação do sentido a partir da quase causa imanente e a gênese estática, então é isso que ele vai tentar constituir, né? Essa gênese estática ontológica, que se segue para as outras dimensões da proposição. O que ele estava pensando então é uma teoria do sentido que ultrapasse aquelas três dimensões da proposição, não podem se realizar senão em aí vai o que ele vai tentar fazer a partir da filosofia do Leibniz, um campo transcendental, né, que responderia às condições que Sartre punha em seu artigo decisivo de 1937. Ele está se referindo à transcendência do ego, um campo transcendental impessoal, não tendo a forma de uma consciência pessoal sintética ou de uma identidade subjetiva, o sujeito, ao contrário, sendo sempre constituído. Então veja como o conceito de sujeito desempenha aqui então um papel fundamental para a formulação desse campo transcendental que permitiria então determinar essa gênese ontológica, pelo menos do ponto de vista estático. A gente não passou ainda pela leitura que o Deleuze vai fazer da psicanálise. Continua o Deleuze: nunca o fundamento pode se parecer com o que funda. E do fundamento não basta dizer que é uma outra história, e também uma outra geografia, sem ser um outro mundo. E não menos que a forma do pessoal, novamente, né, a noção de pessoa então desempenha esse papel. O campo transcendental do sentido deve excluir a do geral e a do individual. Então é isso, né, o que ele vai tentar constituir é esse campo transcendental do sentido, né? E aí então ele vai estar em condições, né, depois de investigar essas singularidades a partir da filosofia do Leibniz, de dizer então, estabelecer qual seria essa gênese estática ontológica. E eu diria que aqui termina então essa grande parte da lógica do sentido, né, essa metade da lógica do sentido, que espera então por essa gênese ontológica dinâmica que só pode ser pensada a partir de uma avaliação da psicanálise, especialmente a partir do Freud, do Lacan e da Melanie Klein.
Então esse é o problema que a gente vai enfrentar, que o Deleuze está enfrentando, e para isso ele precisa de fazer uma leitura do Leibniz, uma certa seleção de texto e uma certa apropriação de conceitos, tá bom? Então o que nós vamos fazer agora é nos afastar um pouquinho desse problema e tentar fazer um debate com Deleuze quanto a seleção de texto, né? A gente vai fazer uma espécie de comentário crítico. Eu espero desenvolver ferramentas para um comentário crítico. Ou seja, aqui nós já estamos nos colocando do ponto de vista de comentadores, né? Que enfrentam, né? Então outros comentadores. E então o nosso comentário tem que ser crítico. Não é a mesma coisa que nós fizemos no outro bloco de aulas. Então por enquanto é isso. Um bom dia para vocês e daqui a pouco eu volto com mais outros 2 movimentos em que eu vou estabelecer questões, né, que ficam em aberto para um comentário crítico e depois vou tecer então esse comentário crítico. Até mais, tchau, tchau.